E o Dia Mundial do Livro, que é celebrado neste sábado, dia 23 de abril. E para falarmos um pouquinho sobre esse universo que é tão rico em detalhes, cultura e arte, hoje vamos conhecer a história por trás da editora Juriti, que realiza a produção artesanal das obras. O Rafael Mariano, que além de um dos criadores da editora, é poeta e neurocientista, já está aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, obrigado aí pela oportunidade. É um prazer, Um prazer é nosso te receber aqui também. Inclusive, nós temos dois amores em comum, são os livros e a poesia, então fico muito feliz de te receber. Show. E para começar a nossa conversa, conta um pouquinho pra gente sobre a história da editora. A editora é uma coisa improvável, assim, que aconteceu na minha vida, né? E ela foi acontecendo do jeito dela. Eu brinco que ela tem vida própria e tem sido assim. Porque quando eu comecei a escrever, depois de um tempo, acho que isso é meio que normal para quem escreve, a gente começa a ter coragem para querer publicar, né? Uhum. Então, quando chegou essa coragem, eu até me informei sobre como que funcionava o processo editorial e tudo mais, e eu lembro que eu fiquei um pouquinho decepcionado, assim, achei muito engessado, puramente mercadológico. Então, eu não vi muita poesia no processo. Daí eu pensei, pô, seria massa se eu tivesse um dia a minha própria editora, né? Mas eu imaginava a editora uma coisa gigantesca, com uma sala grande, muitos funcionários e máquinas, né? Então era um daqueles sonhos que ficava escondidinho aqui no canto dos pensamentos, né? Mas até que um dia eu vi um curso na internet para encadernação artesanal. Como eu estou sempre escrevendo, e eu escrevo à mão, eu gosto mais de escrever à mão, eu sempre estava comprando caderninhos para escrever, né? E daí eu pensei, pô, vou aprender a fazer os meus caderninhos e não preciso comprar, e é legal, vou escrever no meu próprio caderno. E daí quando eu tava fazendo esse curso ali, um universo se abriu pra mim, porque eu pensei, nossa, dá pra fazer os livros, assim. Então aquela editora que parecia ser algo impossível, né, uma sala gigante com muitos funcionários, no começo se tornou, era um quarto do meu apartamento, com algumas ferramentas e muita vontade. E assim começou a editora Juriti, ela vem crescendo, vem aumentando, já não sou mais só eu, né? Não, ela tem vida própria, como eu falei, ela está amadurecendo, está se profissionalizando, outros projetos chegando. Então tem bastante poesia envolvida, eu falo, nesse processo, assim. Que legal. Inclusive, eu fiquei curiosa pela origem do nome. Poderias contar um pouquinho pra gente? Tudo nesse processo tem uma história, tudo. Eu gosto de histórias, né? Quando eu estudava, eu estudei 7 anos, eu estudei na UFSC, em Floripa, e eu morava numa república, né? Num apartamento que era com mais estudantes. E daí o condomínio em que a gente morava tinha 5 blocos e cada bloco tinha o nome de um pássaro, né? Tinha um bloco beija-flor, bloco cardeal. E a gente morava no bloco Juriti. O nome da nossa república era Juriti 301, que é o número do apartamento, era o 301. E toda essa ideia da editora, eu me descobri como poeta, escritor mesmo, foi nessa época, nesses 7 anos, assim. E também ali a gente criou uma relação muito próxima, de família mesmo, né? Então, quando veio a ideia de fazer uma editora, na hora eu já tinha, não, o nome vai ser uma homenagem a essa época da minha vida, né? Que Juriti, massa. por causa desse lugar. E até no desenho do Juriti, da editora, assim, ampliada, para ver que tem o passarinho, tem a Juriti, né? Tem um colarzinho que tem o número 301 dentro, assim, que é o número do apartamento. Muito legal a história. Inclusive, vocês se nomeiam como uma editora artesanal, né? E tu poderia explicar um pouquinho na prática para os nossos ouvintes por que disso? Então, a editora ela tem algumas coisas que o slogan da editora, a gente fala, né, que é vamos fazer diferente, é um convite, né, a fazer diferente. Primeiro, ela é sem fins lucrativos, a gente é quase um projeto social, assim, a ideia é dar oportunidade para autores que não podem, de repente, publicar, né? A gente fala que é poetizar o processo de publicação, com uma relação humana com o autor e todo mundo que estiver envolvido. E a parte artesanal faz parte dessa poetização, né? Porque é muito bonito um livro artesanal. A gente vê um livro, por exemplo, quando eu estava lá procurando para imprimir, eu pensei, para fazer o meu livro, em outras editoras, eu pensei, pô, só mando, vem uma caixa cheia de livro aqui e tal. Não, tem o livro em si ali, aquele objeto, ele pode ser arte também, além do conteúdo. Então, no artesanal, ele tem essa pegada, assim, de ser artístico, e cada um é feito à mão e único, né? Então, eu gosto dessas coisas, assim, né? O meu livrinho, por exemplo, a capa é pintada, o Poemas Destacáveis, né? Um deles. A capa é pintada à mão por mim, então nenhuma capa é igual à outra. Uma capa tem um traço de tinta, o outro não vai ter, igual uma impressão digital. Então, essa poetização que a gente fala do processo de publicação, ela é muito mais possível quando o processo é artesanal. Mas a gente não está fechado só à possibilidade do artesanal. A gente tem projetos também agora começando com, vamos dizer assim, tiragem maior, com um processo de publicação mais normal, vamos dizer assim, mas sempre com uma pegada diferente, um material mais interessante e por aí vai. E é uma maneira também de humanizar todos os processos, né? Porque o processo para
fazer, enfim, publicar um livro, ele não é simples. Tem várias etapas que fazem parte, né? E outra coisa, né? O fato de ser artesanal acaba encarecendo um pouco o livro, né? Porque é um livro artesanal. Imagina, tu vai levar ali tempo para fazer um por um. Então, isso poderia tornar os livros não acessíveis, o que eu acho que é uma coisa muito ruim, né? Sim. O livro tem que ser acessível. Então, uma das políticas da editora é que todos os livros publicados pela editora têm a versão artesanal, que é uma obra de arte em si, mas se a pessoa não tiver condições de obter esse livro, né? Todos os livros publicados pela editora, o e-book vai ser disponibilizado gratuitamente. Muito interessante essa proposta de vocês. E vocês também fazem as obras de diferentes gêneros? Como que funciona, assim, para as pessoas entenderem? Sim. Tá começando, né? Tá tudo começando, assim. E, por uma coincidência, eu não sei lá, as primeiras obras que a gente tem feitos são poemas, né? Mas a gente não tá fechado só a isso, de forma alguma. A obra que tem ali uma proposta diferente, uma pegada diferente, que traz algo diferente, a gente tá muito interessado, independente do que for, assim, né? Tem que ter uma pegada um pouquinho diferente. Claro, e até aproveitando a deixa, caso alguém tenha o interesse de publicar um livro com vocês, como que faz? Como que funciona? Então, tem o nosso Instagram, né, que pode nos seguir lá, Editora Juriti, também fazer contato por lá. Atualmente, nesse exato momento, a gente não está dando conta da demanda, que não é grande, mas como a gente ainda está iniciando, né, Claro. então, e o processo é artesanal, é todo diferenciado. Então, nesse exato momento, a gente não está conseguindo pegar trabalho, mas a gente vai recebendo e depois volta a fazer contato num momento um pouquinho mais adiante, né? Claro. Porque é aquela ideia de que é pro autor não gastar nada também. Então, a gente tem um conselho editorial que faz uma seleção também e tudo mais. Então, é só entrar em contato que daí, por lá, a gente esclarece direitinho pelas redes sociais mesmo. Perfeito. E quais são os maiores desafios em se propor a ter uma editora e estar imerso nesse universo, né? Olha, tem vários desafios, mas é tão prazeroso isso, que isso é um hobby na minha vida, né? Meu ganha-pão é a parte do neurocientista, vamos dizer assim. Claro. Então, isso é um hobby, eu me desestresso, né? Se eu não tenho... se eu não faço isso, eu acho que eu posso adoecer até, né? De saúde mental e tudo mais. Então, assim, os desafios são encarados nesse ritmo, assim, de, pô, eu tô fazendo uma coisa que eu curto, né? Então, é bem natural. Fica difícil até para eu falar os desafios aqui, mas os desafios, né? Eu acho que para toda editora e para nossa mesmo, sendo uma pegada diferente, não vai mudar. Que a gente, infelizmente, né? Hoje é o dia do livro, é interessante falar sobre isso. O nosso país não tem a cultura de leitura, né? Não. As pessoas não leem muito. Então, imagina, se eu quisesse ganhar grana com isso, né? Daí seria um desafio gigantesco. Como que eu vou ganhar grana vendendo poemas ainda, que é uma coisa que não vende tanto, né? Exato. E uma proposta artesanal que deixa o livro um pouquinho mais caro. Então, assim, o maior desafio é vender, eu acho. Mas como a gente não está muito preocupado em vender, essa é a verdade, a gente está preocupado em fazer, em proporcionar o projeto bacana. Então, esse desafio também acaba ficando em segundo plano. Inclusive, eu acho que uma das partes mais interessantes é realmente conhecer as histórias, conhecer as pessoas, o que elas têm pra contar pra gente, né? Perfeito, tu tocou num ponto agora que eu acho que é a parte melhor da editora. Tipo, eu tenho essa brincadeira que eu chamo, né? Que é uma brincadeira levada a sério, mas é pelo fato da diversão. Ela é uns 5 anos já que a editora vem vindo, assim, tá? Agora, nesse último ano que ela começou a se profissionalizar, mas já faz uns 5 anos que ela existe, né? E daí, às vezes, alguns amigos e tal chegam pra mim e falam, pô, Rafael, tomara que dê certo, né? Daí eu penso quietinho comigo, assim... Pô, a quantidade de pessoas que já chegou até mim por causa da editora, a quantidade de histórias que eu já conheci, né? A quantidade de lugares, até, por exemplo, eu tô aqui agora, num lugar que eu não estaria se não fosse editora, conhecendo pessoas novas. Então, quando eu penso sobre isso, eu só dá vontade de responder assim, nossa, já tá dando muito certo, Já entende? deu Já certo, deu muito né? certo. Então, essa possibilidade de conhecer novos universos, enfim, essa parte é a parte mais massa que eu Mais acho. legal, né? Realmente, quando eu montava o roteiro da nossa conversa, eu fiquei pensando... Além, claro, do material, dos livros, enfim, mas eu acho que a parte mais interessante são as experiências mesmo que pode proporcionar, né, pra vocês. São as trocas. E a cada história, assim, tem tanta história, tanta pessoa que chega, entende? Que daí o cara fica assim, nossa, cara, se eu não estivesse fazendo isso, isso não estaria acontecendo, né? Que bom. E a mesma coisa pra escrever, pra quem escreve, tu não tem mais controle do que tu escreveu, né? Exato. Então, isso vai causando tantas histórias massas, assim, que isso por si só já faz tudo valer a Já pena. faz valer, né? Com certeza. E agora uma curiosidade que eu vou chamar de mais pessoal, porque pra quem não sabe, o Rafael também escreve poemas. Pra quem tá assistindo a gente pelas redes sociais, eu estou aqui com o livro do Rafael. E eu queria entender, quando foi que a poesia chegou na tua vida? Quando que ela surgiu?
Então, esse processo foi bem curioso, assim, eu tinha uns 18 anos, eu lembro que eu tentei escrever pela primeira vez, era uma coisa bem doida, eu tava num quarto, assim, me veio aquela ânsia, assim, uma vontade, uma coisa que eu não conseguia explicar naquele momento e até hoje não entendo direito. Só que eu não conseguia escrever, simplesmente não saía, algumas frases muito travado, enfim, desisti naquele momento, voltei a pegar o papel e a caneta uns 2 anos depois, e eu dizia no início que era letras de música, eu tava escrevendo letra para música, e de fato um poema meu, no final das contas, ainda até virou uma música. Oh. Mas era letra de música, né? E porque a minha formação foi em escola pública, eu não tive assim uma formação muito rica em termos de literatura, Sim. então eu nem sabia o que era poema, tá entendendo? Uhum. Então até que um dia eu já tinha várias coisas escritas, dizendo ainda que era letra de música, daí chegou um amigo e falou, legal esses teus poemas aqui, não sei o quê. Deu poema, cara, será que é poema? Eu achei que tinha toda uma métrica, eu não me importava muito com isso, né? E daí eu descobri, não, ele falou, não, é poema isso aqui que tu estás fazendo, né? Daí eu comecei a me interessar mais, comecei a ler outros poetas que eu nunca tinha lido, comecei a conhecer, me identificar, e daí ali eu falo que teve a primeira grande transformação na minha escrita, assim, quando eu passei a ser influenciado por outros poetas que eu passei a descobrir. Então a poesia chegou na minha vida antes, ela que chegou em mim, não foi eu que cheguei nela, vamos dizer assim. E foi massa, porque é mágico, assim, é bem terapêutico escrever. Inclusive, até enquanto falavas, eu fiquei pensando, o meu processo com a poesia foi meio parecido. Eu não tinha muita ideia, eu ia escrevendo, comecei a ter uns 13 anos. Eu achava que era letra de música, ia escrevendo. Aí depois, com o tempo, que eu fui entendendo. Não, pode se tornar um poema, que eu tenho aqui, né? Sim. Nesse sentido. Sim, é bem isso mesmo. E é legal porque vem de uma vontade que é, sei lá, uma coisa meio instintiva até, assim, né? E é muito, então é muito verdadeira se vem desse lugar, né? E daí eu continuo fazendo isso até hoje, assim, deixo vir, o processo é bem parecido, continua sendo o mesmo, que é desse instinto de simplesmente botar no papel, seja lá o que for, então estão dizendo que é poema, eu estou dizendo também que é poema. E é um processo natural, né? Faz isso. parte da gente. Bem isso. E aproveitando também, que eu também tô curiosa, quais são as tuas inspirações no mundo da poesia? Cara, teve um poeta em particular que mudou muito a minha escrita, mudou minha forma de ver a poesia, assim, ele é o que eu mais admiro, que é o Fernando Pessoa, né, um português. Então eu me identifico muito com os poemas dele, assim, né, e ele é a minha grande inspiração hoje, até no livro que eu tô terminando agora, que é o segundo volume do Poemas Destacáveis, lá nas pesquisas que fazem do Fernando Pessoa, que o Fernando Pessoa morreu sem ser muito conhecido em vida, né, então no baú dele lá acharam um soneto que estava incompleto. Um soneto é um estilo de poesia lá que tem uma métrica. Eu não costumo escrever assim, mas acharam um soneto dele incompleto. Daí eu pensei assim, vou pedir licença aqui para ele, com todo o respeito do mundo, e vou completar o teu soneto. E daí completei e faz parte desse livro, assim, foi um momento que eu acho que eu tô conversando com ele aqui. Então, o Fernando Pessoa é um cara que eu admiro bastante, mas tem muitos, né? Tem aqui no Brasil o Manuel Bandeira, que eu acho muito bom também, Mário Quintana, tem Clarice Lispector, né? A Cora Coralina, enfim, tem muita gente boa mesmo. Em especial, eu tenho um carinho imenso pelo Leminski. O Leminski é uma inspiração também, gigante, com certeza. né? O Leminski eu já li bastante também. E eu gosto da poesia dele também. Foi um dos primeiros poemas que eu decorei na vida. Eu lembro lá na época de colégio. Hoje eu não lembro mais, eu tenho dificuldade com isso. Era do Leminski. Eu acho que foi ele, inclusive, que me ensinou que a poesia não precisa ter tantas regras. Pode fluir naturalmente. Isso é uma coisa boa. Isso eu aprendi com o Fernando Pessoa. Tipo, eu tentava fazer umas rimas e tudo mais, né? Um negócio. Daí eu li Fernando Pessoa. Nossa, Fernando Pessoa não se preocupa nada com isso. Exato. E o poema dele é lindo, entende? Parece que as palavras se combinam sem rimar. E daí ali me deu uma liberdade também. Eu posso ser livre aqui também. Isso é incrível. E até aproveitando, para quem quiser garantir uma edição do teu livro, como que faz? Então, esse Poemas Destacáveis agora não tenho ele, eu vou fazer agora, vou fazer mais uma edição logo, que possível. E tem o Poemas para Expansão, que é o livro que agora é o livro do momento, que eu estou lançando e que tem alguns exemplares ainda. Esse Poemas para Expansão também lá pela rede social da editora, dá para conseguir por lá, só entrar em contato. Esse de Poemas para Expansão é um livro que eu escrevi, é bem especial para mim, que eu frequento cerimônias xamânicas, né? Então é um universo que eu gosto também, de autoconhecimento e tudo mais. E ele foi inteiro feito nesse universo, né? No universo dessas cerimônias, assim. Então Poemas para Expansão é porque é para expandir a mente mesmo. E são mais relacionadas a esse tema, então? É existencialismo, filosofia, essas coisas assim. Quem eu sou, para onde que eu vou, é esse tipo de pergunta e muito mais pergunta do que resposta. Muito massa. E fazendo um paralelo, qual tu poderia dizer que são as maiores diferenças entre essa edição e essa nova?
Olha, tem muitas similaridades, assim, muitas mesmo, porque esse é o meu estilo de poesia preferido, independente de estar naquele ambiente, uma Claro. poesia mais existencialista, assim, por isso que eu gosto do Fernando Pessoa também. As principais diferenças é que no livro Poemas Destacáveis tem uns poemas meio, não é a palavra bobinho que eu posso dizer, mas tem um poema no trono, por exemplo, foi escrito naquele lugar, lá no Sim, banheiro, no trono, entende? Então tem uns poemas, ali eu sou mais livre para falar besteira. E no Poemas para Expansão é um mergulho um pouquinho mais profundo. Ah, entendi. Puxa mais pro existencialismo, então, Sim, né? sim. E para quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho, sobre a Juriti, pode passar de novo para as pessoas verem as redes sociais e tudo mais? Então, Editora Juriti no Instagram, lá é onde a gente mantém mais comunicação, vamos dizer assim, né? Então, seguindo lá, provavelmente já vai estar bem por dentro de tudo que acontece na editora. Tem várias coisas acontecendo sempre. Agora a gente tem feito umas lives de vez em quando e tal. Ah, legal. Então, tem mais gente envolvida, né? Já não é só eu. A gente é um conselho de 8 pessoas muito competentes, diversificadas, plurais, enfim. E por lá a gente é a nossa vitrine. Então, quem quiser nos acompanhar, eu fico bastante feliz. Agradeço, inclusive, a oportunidade. Imagina, eu que te agradeço pela visita, por ter vindo, né, falar um pouquinho sobre a editora Juriti. E conta sempre com a gente. Foi um prazer imenso conhecer mais do que vocês fazem e do teu trabalho. Eu que agradeço. Pode, quando precisar, estamos aí. E, pessoal, leiam, tá? A gente está no dia do livro aí, leiam. Ler muda a vida. Porque antes de eu escrever, eu lia muito. E o que mudou, o que começou a mudar tudo foi a leitura. Depois a escrita foi uma consequência. Então, brigadão pela oportunidade. Parabéns por abrir esse espaço aqui, né? Tão bom falar sobre isso. E parabéns. E estamos aí, estamos junto. É necessário, né, nós falarmos sobre isso. Muito obrigada. Valeu. E esse foi o Rafael Mariano, um dos criadores da editora Juriti, conversando sobre a produção artesanal de livros que eles realizam.